Porque o que move a pessoa a querer sair da zona de conforto é realmente o fato de não estar chegando onde o sonho chegar, de não estar conseguindo conquistar aquilo que tem o desejo de conquistar. Perfeito. Porque toda vez que você pensar, eu vou fazer isso aqui, é um desafio, e desafio traz medo. Isso. Quando você começar o seu negócio, a ideia de quando você começar o seu negócio é saber que, tipo assim, da mesma maneira que tem gente que vai te apoiar, a maioria não vai. Repete que a maioria... Repete essa parte. A maioria não vai. Daí eu falo que sozinho a gente não cresce. Não cresce tanto, a gente vai até um ponto, mas depois você tem que ter pessoas que você confia para trabalhar. Olá, estimados, sejam muito bem-vindos ao Pod Contabilização, o podcast para você que sonha empreender, você que já está empreendendo e deseja de fato ter um insight, ter uma motivação, uma inspiração com as histórias desses empresários, clientes de AC que são referência em Araras e região. E hoje nós estamos aqui com uma dupla empresa, um casal, ao qual são sinônimos de sucesso, fé e também amor. Isso mesmo, gente. Coraçãozinho pra eles. Ó, coraçãozinho, ó. Quem assiste o filme coreano sabe que esse coraçãozinho aqui é de ouro, certo? Eu tô falando deles. Carolina Ferreira e Brunão. Sejam muito bem-vindos. Uma salva de palmas pra eles. Estamos aqui com eles, proprietários da empresa KF Store e B-City Instalações Elétricas. Sejam muito bem-vindos, casal. É uma alegria tê-los aqui conosco, para vocês compartilhar essa história de empreendedorismo, de amor, de ser família e, obviamente, tudo isso Deus realizando a sua graça, certo? Sim. Primeiramente, a gente quer saber um pouquinho, né, de como vocês se conheceram para chegar no ápice do sim a esse matrimônio que... Quanto tempo já, gente? De casado? É. 2, né, mano? 2 meses. 2 meses, é bodas do quê? Eu nem faço ideia. Então, 2 meses de casado, casal novo. Então, vamos lá, partindo um pouco da história de vocês, como vocês se conheceram. E é claro, um testemunho, né? É bom ou não é casar? Mas partilha aí como foi que você conheceu ela, Brunão. Quem tomou a iniciativa, Brunão? Eu acho que ela que é brincadeira. Eu conheci ela na época da escola, né? Eu era um menino meio arteiro. E ela era uma menininha nerd. E aí, desde a primeira vez que eu vi ela, eu já sabia que ela ia gostar de mim. Porque ela sorria pra mim de longe. Eu dou risada pra todo mundo. Mas foi na época da escola que a gente se conheceu. A gente era bem novo, né? Mas, não sei, o destino foi juntando, as coisas foram acontecendo. A gente foi conversando. Começamos que eu caí na sala dela, né? Por eu ser muito arteiro, aí teve que trocar eu de sala, porque a sala que eu era anteriormente, eu fazia muita bagunça nela. Então as pessoas achavam que era porque eu tinha amizade com todo mundo. Aí falou, vamos trocar ele de sala. Aí eu caí na sala dela, a gente criou uma amizade por volta de 1 ano mais ou menos, né, mano? 1 ano mais ou menos de amizade. E aí assim foi, né? A gente foi passando e foi acontecendo, fomos conversando e tudo começou numa amizade. E hoje a gente continua sendo grandes amigos. Verdade. Muito bem. Confere, Carol. Sim. Ele que tomou a iniciativa, Carol? Foi, eu tava descendo assim pra ir no intervalo. Ele, nossa, que menina linda. Eu olhei pra trás assim, dei risada. Ele começou no meu pé. Até hoje. Mas bom. É gostoso, né? Foi meu primeiro namorado e assim, hoje meu esposo, né? Futuramente pai dos meus filhos, se Deus quiser. Bom. E como é pra vocês testemunharem ser família? Vale ou não vale a pena, galera? Com certeza. Tem as dificuldades, né? A gente vai enfrentar, não tem como ser perfeito. Mas é bom a gente construir, ver o crescimento um do outro, aprender junto também é muito bom. Muito bom. Quero aproveitar, obviamente, né? Esse podcast está acontecendo no mês do Dia das Mulheres. Então, eu queria mandar um abraço pra minha esposa, Vanessa Cruz, que amo. Tamo junto. Isso aí. Porque estamos aí 6 anos casados. É isso aí mesmo, gente. E assim, é muito louvável ver a seguinte situação. Estamos falando de família, estamos falando de propósito. E aqui, na foto da KF Stores, tá ali, o Brunão. Carol, partilha para nós como que foi coexistir a KF Store. E como que está sendo esse processo nesse momento, né? Ter um marido, um amigo, um esposo nessa jornada junto com você? É muito importante, né? Eu comecei a KF, eu acho que faz uns 4, 5 anos atrás, mas desde sempre eu tinha vontade de empreender, só não sabia como e nem por onde começar. Eu trabalhava numa loja, né, no centro da cidade, e eu falei assim, eu vou começar a pegar as maquiagens daqui e vender por fora. Aí a minha patroa na época deixava, eu falei, por que não fazer um pra mim? Peguei meu 10º, fui fazer compra
em São Paulo, né? E aí fui conseguindo vender, mas entrou aquela questão. Comecei a vender fiado. E aí eu não consegui ter o retorno. Não, falei assim, não vai dar certo mais. Parei. Fiquei um bom tempo sem vender mais nada. Aí depois, eu tava em um outro emprego, eu era recepcionista, né, de um salão. Aí aconteceu algumas coisas que eu precisei sair e eu senti que isso foi realmente um empurrão de Deus, falando, não, agora você tem que trilhar o seu caminho, né, sozinha. E foi onde surgiu a KF. Peguei um dinheiro, falei, não, agora vai. E foi realmente, quando a gente acredita, né, no nosso potencial, na nossa capacidade, Deus vai dando o chão, a gente vai dando passo. E, assim, sozinha a gente não consegue chegar muito longe. Eu, na parte financeira, sou um caos. E o Bruno entrou na minha vida, assim, e transformou a KF. Realmente, a KF começou a andar muito mais depois que ele começou a me ajudar nessa parte financeira, porque eu gasto com tudo. Se eu tenho uma ideia, já quero fazer, eu nem penso nas consequências também, né? E ele sempre é meu freio. Então, é muito importante ter alguém para auxiliar. Sonha junto com você, né? Que abraça o seu sonho e é muito importante. Então, ele é essencial. Show. Carol, pensando que a sua loja ela tem um público praticamente 100% feminino, né? Qual seria hoje os desafios de empreender junto com esse público, mediante que existe várias sazonalidades, né? Verão, inverno, primavera, aí o que estava na moda no verão passado não é mais na moda esse ano aqui. Isso daí é um desafio. Como que você consegue vencer esse tipo de desafio hoje no seu business, no seu negócio? Eu vejo muito como peça básica é sempre o mais procurado. É uma coisa que você sempre vai conseguir compor vários looks, independente da estação, né? Se tá frio, se tá calor, coloca um casaco, tira casaco, né? Então, fica super fácil, flexível para você montar. Então, eu opto sempre em trazer peças básicas, sem muita estampa. E quando eu trago com estampa, eu tento trazer uma estampa mais atemporal, que consegue usar em todas as ocasiões. E funciona super bem. Eu vendo muito bem, cores neutras também funcionam. Eu não tento seguir muita tendência, porque tendência é aquela modinha, assim, né? Porque entra e sai. Então, não é uma coisa que fica. Então, eu tento sempre no básico, porque é o que eu gosto e eu sinto que as clientes também gostam bastante. Show! E para quem não sabe, a Carol é a proprietária, empresária da KF Store, mas ela também é influencer digital. Como que você consegue gerir esse tempo e como é para você, né, também fazer publicações, né, apresentar outros negócios? Como que isso surgiu nesse processo de ser empresário? Como que foi? O que veio primeiro? Veio junto? Como que foi essa história? Eu tinha um blog no Instagram mesmo, eu compartilhava dicas de cabelo, pele. E lá eu fui desenvolvendo essa minha habilidade, né, vamos dizer assim, na internet. Então era pessoal muito de fora, assim, da cidade que me acompanhava. E aí eu ia nos lugares, o pessoal falava, Kátia, assista. Aí eu começava a ficar com uma vergonha, porque eu sempre fui muito tímida, né? Então a internet me ajudou a destravar um pouquinho isso. E depois desse blog eu fui crescendo, eu cheguei a ter quase 50 mil seguidores. Só que aí depois eu comecei a trabalhar, não tinha tanto tempo pra me dedicar, né? E aí muitas clientes me conhecem através desse perfil. E aí depois foi indo natural. Eu ia nos lugares, eu filmava, ia comer alguma coisa, eu postava e fui recebendo feedback. Isso do pessoal, empresas foram me chamando para compartilhar. E isso agregou muito na KF mesmo. Muito, porque você ter uma imagem assim na internet é super importante, porque eu falo que a internet é a rua mais movimentada, né? Do mundo. Então, assim, você estando presente lá, você pode ter certeza que seu negócio vai fluir. Não Show. Tem como dar errado. Então o segredo hoje já é um site e esteja presente na internet. Pronto. Eu sempre uso a frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Então eu falo até pro Bruno, pra empresa dele também, tem que postar, eu cobro ele direto, né? Eita, tem que postar, tem que filmar, porque realmente é importante. As pessoas gostam de acompanhar, querem ver, né? O que acontece por trás das câmeras, né? Show. Vamos lá, você falou que todo empreendedorismo começa com necessidade e desejo, né? Você me partilhou que começou com os dois. E é notório, né, para quem te segue, sobretudo as mulheres, é notório o quanto que você flui muito bem na questão do vestimenta feminina. Isso também virou a sua paixão? Eu nunca fui assim fanática por moda, eu também nem entendo muito sobre isso, mas eu gosto de me arrumar bem, de me vestir bem, de me sentir confortável, então eu tento passar isso para as clientes também, né?
quando elas vão na loja mesmo, não ficou brigando, elas colocarem uma peça que elas não se sentem bem. Então, eu prezo muito pelo conforto. Eu até uso a frase, né? Vista-se para impressionar. Que é impressionar você mesma pelo conforto, pela sua aparência, de você olhar no espelho e falar, não, hoje eu tô linda. Então, é isso, é prezar sempre pelo conforto, né? Então, o que você traz é o seguinte conceito, né? A vestimenta, além do conforto, ela também traz uma ressignificação da autoimagem, valorização, autoestima, né, Carol? Sim, isso é verdade. Isso agrega bastante valor. Sem dúvida. E aproveitando que vocês estão falando delas, das suas clientes, queria que você olhasse para aquela câmera, mandasse um abraço para elas, uma mensagem para elas. Beijo, vocês são super importantes para mim, eu sou muito grata mesmo. Aê, muito bem. Parabéns, Carol. E tem mais pergunta para você ainda. Opa! Ó. Vamos lá. Entendendo que você já partilhou como a KF Store coexistiu, você já partilhou o estilo da KF Store, que é conforto e se vista melhor, né? Quando a gente pensa na KF Store, por que hoje uma mulher, uma cliente sua, escolhe comprar com você e não com outra loja? Eu acredito muito, Lei, que seja pelo atendimento, que eu sinto que, bem antes de eu ter a loja, eu comprava em muitas lojas aqui da cidade, e o atendimento em Araras é bem complicado, né? Não é todo mundo que te atende bem, que te escuta, e hoje as pessoas estão muito carentes nesse sentido, de, tipo, elas querem ser ouvidas, né? Então lá na KF eu deixo a cliente super à vontade, eu não fico no pé, eu converso, tem cliente que chega até a chorar lá comigo, desabafar mesmo, porque uma conexão. Isso, exatamente. Então, eu sinto que é pelo atendimento, o ambiente também é diferenciado. Eu ia falar agora, cara. Eu fiquei sabendo como que foi mesmo? A KF Store era parte do imóvel da sua mãe? Era meu quarto, uma arara no meu quarto. Depois comecei a vender bem, aí eu fui pra sala, roubei a sala da minha mãe, coitada. E atendia com horário marcado. Mas eu morria de vergonha, porque eu tenho 2 cachorros, né? Macho. E eles mijam o tempo inteiro, né? E o cheiro forte de urina, mesmo assim os clientes iam, né? Mesmo que era na sala, mas no quintal não tem jeito o cheiro. E aí atendia, depois eu falei assim, mãe, eu acho que eu vou erguer 2 paredes aqui. Ela falou assim, ai, minha mãe tem um pouquinho de medo, né? A gente tem medo de dar o passo. Ela, ai, filha, espera um pouco. Eu falei assim, ai, mãe, não dá. Tanto que a gente foi numa loja aqui da cidade, e ela era super pequenininha, num espaço bem longe, né? E aí a gente chegou lá 9 horas da manhã, lotada de mulher. Eu falei assim, mãe, eu vou tentar também, vai dar certo? Ela falou, vai, filha. Aí foi, ergui lá, eu vendia e pagava o pedreiro. Era assim, né? Sei como é. É uma coisa que assim, eu não tinha nada. Foi na fé mesmo, nas vendas, e Deus foi honrando. E aí eu fui, ergui o espaço, fiquei 8 meses lá, e eu lembro que foi em dezembro. Começou a fazer fila do lado de fora, porque eu acho que dava para 4 pessoas ficar dentro do espaço que a gente aumentou lá, né? E construiu. E aí começou a fazer fila, eu falei assim, mãe, eu acho que eu vou ter que aumentar. Ela, ai, filha, é só nós duas, pega a sala. E a gente quebrou a parede, né? E aumentou pra sala, e hoje é o espaço que é super lindo. Minha arquiteta também, eu amo de paixão. O Bruno sabe o tanto que eu falo dela, a Angel. Ela é sensacional, deixou tudo do jeitinho que eu quero. E todo mundo fala, Carol, não parece loja de bairro, parece loja de shopping. Eu entro aqui, é muito, muito linda mesmo. Confirmo. Segue lá, vê. Mas não, faz o seguinte, vai lá pessoalmente. Realmente vai lá é muito lindo. Muito bem. Então, a gente falou que a estratégia do seu negócio da KF Store é o marketing digital, as redes sociais. Você falou que já está aí quase 5 anos, você passou o próximo ou o final da pandemia. Isso foi uma dificuldade? Como foi essa experiência para você? Olha, pra falar assim, eu não tive uma dificuldade muito grande, porque eu sempre me desenvolvi muito na rede social, né? Pra mim, essa questão, assim, eu não tinha tempo ruim. Então, quando eu não vendia presencial, eu fazia live, eu fazia vídeos, que era o que o pessoal... E o pessoal comprava, porque na época a gente tinha que mandar entregar, né? Que não podia ter o contato. Então, a gente vendia muito bem também. Show. Então, fazer live também foi essencial. Isso aqui é uma live, resultado de uma live. Foi. Quantas a loja vazia. Ai, nem lembro, mas esvaziou a loja. Tô vendo. Foi uma bênção mesmo. Show. Deus sempre surpreende. Foi a maior live, Foi. Né? Foi a maior live da A casa. gente vendeu muito mesmo. E foi para os clientes aproveitar. Que legal, muito Então, bem. muito... Gratidão, ó. Vai ter uma pergunta, mas depois do Brunão tem uma pergunta comum para vocês dois. Vamos lá, Brunão, fala para nós um pouquinho agora da BCT Instalações Elétricas. Pelo que eu sei,
né? A ABCity existe há quanto tempo, mas você já tem uma história como profissional da área elétrica, né? Desse segmento. Sim. A ideia da ABCity, na verdade, surgiu da Carol. Porque Olha, Carol, gente, porque eu sou péssimo nesse negócio de internet, de foto, de vídeo. Às vezes eu saio pra trabalhar e se você olhar o meu perfil, tem muita pouca coisa, perto do tanto de coisa que eu faço. E aí eu chego no final do dia, quando a gente senta pra conversar, ela fala, você filmou? Você tirou foto? E isso aí passa muito despercebido do meu dia. Porque na minha cabeça, a minha mentalidade é o quê? Resolver o problema. Porque quando se trata de instalação elétrica, quando alguém contrata os seus serviços, ela está realmente procurando uma melhora ou coisa do tipo. Ou um design diferente no ambiente. Então na minha cabeça fica 100% voltado ao quê? A resolver o problema. Porque eu quero trazer aquilo que você está contratando para mim fazer. Atender a dor do cliente. Isso. Só que para ela eu tenho que postar, porque é a frase que ela sempre fala para mim todo santo dia. Quem não é visto não é lembrado. Ela fala pra mim. Então a página em si surgiu voltada a essa questão. Mas a questão de trabalhar com isso, a questão de estar envolvido no meio da elétrica, eu fiz um curso técnico quando eu tinha 18 anos de idade, fiz 2 anos de curso. Show. E eu entrei em algumas empresas que trabalhavam com a área de elétrica, eu já fui montador de painel elétrico, eu já fui eletricista industrial. E aí eu vi que eu tenho muita facilidade para aprender na prática. Para estudar eu já sou meio difícil, sabe? Mas na prática eu percebi que eu era muito desenrolado na prática. E nesses idas e vindas eu acabei saindo da minha área e não trabalhar numa empresa que era auxiliar de produção. Certo. Só que eu era auxiliar de produção 3. Então eu só ficava mais na operação de máquina, só que eu não metia a mão em nada, eu só ficava operando as máquinas. E eu fiquei trabalhando lá e eu tinha o curso técnico, tinha acabado de pegar meu diploma. E eu falei assim, nossa cara, eu ganho tão pouco aqui, porque o que move a pessoa a querer sair da zona de conforto é realmente o fato de não estar chegando onde sonha chegar, de não estar conseguindo conquistar aquilo que tem o desejo de conquistar. Perfeito. Porque toda vez que você pensar, eu vou fazer isso aqui, é um desafio, e desafio traz medo. Isso é um sentimento natural de qualquer pessoa. E o que eu falo, que me impulsionou muito a viver esse desafio foi a Carol. Porque eu chegava lá e eu chegava e conversava com ela. Nossa, eu queria abrir uma empresa pra mim. Eu queria fazer pra mim. E ela falava, faz! E eu, não, mas não dá. Porque você fica... E também, conta não chega. E você fica muito paralisado no sentimento de tipo assim, o meu salário é bom aqui, eu ganho bem. Porque depois que eu saí dessa empresa que eu era auxiliar de produção, eu consegui um emprego na área. E nesse emprego eu fiquei por volta de uns 7, 8 anos. Aí entra a questão de você ter realmente o empreendedorismo dentro de você. Saber o desafio, porque o que mais pega entre eu e ela assim, de desentendimento é o gasto. Porque tipo, ela gasta muito horrores e eu sou uma pessoa mais reservada. Conservadora. E aí o que acontece? Ela vendo isso, observando nossas conversas, eu falando do meu sentimento de sair, de abrir minha empresa, ela foi lá, pegou o cartão de crédito da mãe dela pra mim não saber. Pegou o cartão de crédito da mãe dela pra mim não saber. Comprou equipamento. Comprou tudo. Comprou tudo. Verdade? Você não sabia disso aí, velho? Comprou tudo. Eu cheguei lá e ela faz no TikTok dela, tem esse passo a passo, essa história. E ela comprou tudo e aí, tipo assim, ela tem muito disso, até hoje ela tem disso. Chega alguma coisa na loja, ela fala, vem aqui pra você abrir comigo, vem aqui pra você ver comigo. E aí eu fui lá, ela falou assim, Tchuco, vem aqui pra você ver comigo aqui e tal, não sei o que, pra nós abrir. Aí eu cheguei na loja do serviço e tal, comecei a conversar com ela, ela falou assim, pega um negócio que tá ali no provador. Isso. Pega um negócio ali no provador. Quando eu puxei a cortina, tinha um emoji, a fotinha do emoji com a minha cabeça bem grandona assim, e um monte de ferramenta no chão. Eu falei, acha, você não fez. Só que acontece, o meu primeiro pensamento, eu acho que eu fiquei muito feliz. Mas o meu primeiro pensamento é assim, nossa, quanto que ficou tudo isso? Porque a gente sabe que quando investe numa coisa é caro. E aí eu comecei a abrir e eu percebi que ela não comprou do mais ou menos. Era tudo do melhor. Eu falei, nossa, porque eu tava na área. Receba! Automaticamente ela falou assim pra mim, aqui agora você vai ter que fazer alguma coisa, você tem que pagar isso aí. Exato. E aí aquilo ali deu um estralo em mim que falar, cara, realmente, porque eu sempre tive alguma coisa ou outra, e eu sempre fiz um serviço por fora, eu fazia serviço lá na empresa, só que sempre peguei serviço por fora. E aí isso daí deu um estralo que eu precisava. Aí nessa que deu o estralo que eu precisava, eu falei assim, não, agora nós vai. Aí ela falou assim, vamos criar uma página pra você, da sua empresa, que é essa página que criou. Mas assim, começou assim, foi uma loucura. Ela veio com a loucura dela. Eita, Carol! E eu abracei a causa e hoje a gente vive uma loucura. Show. E Bruno, pensando no seu negócio, fala pro pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo no Spotify,
Qual é o serviço que você executa hoje? Porque você tem experiência industrial, de painéis, residencial. Tem algum foco hoje, o seu business ou não? Pela sua experiência, você consegue trabalhar em todos os contextos. Fala um pouquinho da história. No contexto geral, eu tenho muito entendimento a respeito do industrial e do residencial. Só que hoje a empresa ela é mais voltada para a área residencial. Certo. Que é construção, que é pequenos reparos e tal. Ela é mais voltada para essa área. Então, a empresa hoje atende 2 obras, já estamos indo para a 3ª obra, e a gente atende muito, como que eu posso falar? Reparos. A gente atende muito reparos. Ou seja, pequenas instalações e grandes instalações. A empresa hoje ela é voltada especificamente para a obra, para casa, para apartamento, para espaço de beleza, lanchonetes, essas áreas. Por enquanto, a gente não conseguiu ainda fechar nada industrial, nada. Só que a gente tem muitos projetos grandes, porque quando dá... Isso é porque você é grande no trabalho, cara. Quando dá aquele estralo na cabeça da gente tem projetos muito grandes. Eu tenho um menino que trabalha comigo hoje, que ele é um menino que trabalhou por volta de uns 5 anos com instalação de placa solar. Legal. Eu quero trazer isso para a empresa. Esse business pro seu negócio. Sim. A gente quer começar a entrar com a área de placa solar. A gente já está pegando alguns serviços de limpar placas. Legal. Né? Mas a gente quer entrar para a parte de instalação mesmo, porque eu estudei algumas coisas, vi algumas coisas e eu acredito que não tenha segredo ou dificuldade absurda que eu não consiga fazer, eu não consiga resolver. E na área que também uma procura de um conhecimento a mais, perfeito, também não agregue, né? E só que ele sabe muito, ele é um cara que é um menino bom, um menino novo. Eita! E ele sabe muito, cara. Sangue nos olhos. E ele tem um sentimento, e ele veio da Bahia, então ele é sozinho. E ele aprendeu e ele tem o sentimento, e eu falo pra ele, não, vamos juntar isso aqui, vamos fazer acontecer. Pô, eu ganho, você ganha, a empresa ganha. E a ideia do City, porque City é cidade, né? A ideia do City é tipo assim, montar uma gestão City. Tipo assim, trazer pessoas que queiram participar disso aí também. Por isso que eu não coloquei em evidência eu. Entendi. Eu coloquei um City, porque é a cidade de Araras realmente. E aí hoje eu já tenho uma pessoa que eu conto com a parte de instalação de ar-condicionado, que também eu pego o serviço e a gente se alinha ali e tal. Legal. Agora ele entrando na parte de placa solar e a parte elétrica, eu na parte elétrica. Só que a ideia é realmente assim, eu pegar todo mundo, tudo um pouco e fazer o City virar uma gestão City grande. Como um tipo grupo. assim, como se fosse uma construtora. Vamos contratar a City que ela resolve qualquer questão aqui pra gente. Olha, esse é o sentimento. Eu sei que a gente tá no começo, só que é o que você falou, sonhar, é isso aí. Só vai. Muito bom. E dentro do seu trabalho, quais são os maiores desafios hoje que você já sente dentro do seu nicho, Brunão? De repente, é uma parte do engenheiro arquiteto que não projetou aquilo que deveria ser, ou na hora que você chegou na obra, no pedreiro não fez... tá tudo amassado, os tus, as lajes tudo picoteada. Conta um pouquinho aí de alguns fatos que você, verídicos, que você já testemunhou. Nossa, Leandro, eu já testemunhei de fato da gente colocar a tubulação, passar os fios e tudo e tal, e vinha o cara pra nivelar o chão e estourar tudo, arrebentar tudo. Nossa, bicho. O fato da gente ir lá, tubular toda a laje, e aí o cara encher de concreto, pisar, amassar a mangueira e a gente não tem como ter acesso ao caminho, ter que subir lá, criar, ir pelo chão, isso aí é coisa que acontece. Mas eu percebi assim ao longo desses 10 anos quase que eu tô na área, que isso é uma coisa natural que acontece. Porque às vezes, se você for pegar uma obra, ela é feita por etapas. Dentro dessas etapas, eu preciso do pedreiro. O pedreiro precisa de mim, eu preciso do pintor, o pintor precisa do pedreiro, a gente precisa do marceneiro. Então quando você consegue entrar e você vê que o cara, ele tem uma facilidade de comunicação, porque comunicação dentro da obra é tudo, cara. É tudo. Muitas das vezes a gente pega alguma arquiteta que por ela ter criado um pouquinho mais de nome, um pouquinho mais de status, ela já não dá tanto assim, ela dá o papel pro você e fala, faz aí. Só que aí a gente começa a observar a planta e tal, ver que tem coisa que está fora da medida. Porque conforme a gente vai entrando dentro do ambiente, a gente vai seguir o que está na planta. Só que a gente vai calcular o que tem ali. Mas eu acho que a questão entre outros funcionários, eu acho que isso aí é fundamental. É fundamental, porque a gente consegue conversar e vai se ajeitando. Às vezes o engenheiro faz um cálculo, o pedreiro pega e o pedreiro fala, não, mas isso aqui não existe. Então é coisa que você vai vendo na prática. Então, se for falar em questão da obra em si, na prática, eu sei muita coisa. Foi o que eu tava falando pra Carol esses dias, né? Porque a gente tem uns projetos aí. E eu falei assim, não, agora quando a gente for iniciar esse projeto aí, deixa que eu fico responsável por tudo da obra. Porque quando você tá muito tempo ali, você vai entendendo, você vai vendo como que funciona. Pegando os insights. Você vai pegando a mentalidade, tipo assim, ó, como que o pedreiro faz pra chegar nisso aqui?
Você vai pegando por que ele cobra isso aqui, nisso aqui, entendeu? E aí você vai pegando a mentalidade e tal. Mas eu acho assim que o maior desafio mesmo é você não saber se comunicar. Perfeito. Você não saber se comunicar. Na área da construção, você não saber se comunicar. Porque vai ter cada um com um pensamento diferente. É igual você entrar numa grande empresa e você ser o líder dessa grande empresa. Você sabe que cada um tem uma personalidade, cada um tem uma história. Uma história. E a comunicação é tudo. Show. Se você não souber se comunicar com a sua equipe, você pode ter certeza que dentro do processo você vai perder alguém. Perfeito. Entendeu? E aí, então eu acho que a ideia é o quê? Saber se comunicar. Porque quando a gente sabe se comunicar e começa a entender que realmente ele fez aquilo não porque ele fez na maldade ou porque era um sentimento dele, vou prejudicar ele, você começa a entender que tipo assim, não, vamos dar a volta por cima aí, vamos melhorar isso aqui. Porque ninguém saiu de casa pra falar, vou errar. Esse é o sentimento. Né? Salvo guarda quando ele erra todo dia. Aí dá pra cair, você fala, boa, aí não, né? Estimado, chegou um momento que eu gosto muito, o momento dos insights. O primeiro insight que eu queria entender de vocês, como é gerenciar as empresas que existiram antes, um matrimônio e agora a vida de casal. Partilha conosco essa experiência, essa jornada, né? Já falou que o casamento vale super a pena, estou empreendendo. Qual que é o insight você dá para quem é empreendedor e está nessa jornada de casal ou já é casado? É conversar bastante, alinhar as ideias também, ver o que é possível, o que não dá para fazer agora, o que dá para ser feito. É compartilhar mesmo, né? Saber separar também, que há momentos pra... Eu gosto muito de ficar lá na loja, por exemplo. E o Bruno pega e falou, amor, chega, vamos embora, vamos fazer alguma coisa só nós, deixa a loja aí, agora chega de trabalhar. Deixa ela dorme na loja. Você não Já vai dormi. Ela já dormiu na loja. Essa parte aí corta, Daniela. Corta. Mas assim, é saber realmente separar, né? Que há um tempo pra tudo, realmente. Então é saber se comunicar, falar sobre as ideias, porque é parceria, né? Então é um ajudar nas ideias do outro. Às vezes o Bruno, por exemplo, ele não sabe editar vídeo, não sabe essas coisas sobre rede social. Eu vou lá, edito, ele vai lá e faz a parte narra, financeira, né? Essas coisas. Entendi. Então, assim, é mais a questão de se ajudar, ser parceiro, saber que há um tempo para todas as coisas, né? Saber dividir o momento. Mas a mentalidade de saber assim também, que tudo precisa ter um crescimento. A área financeira precisa ter um crescimento, a loja, a empresa, a casa, o casamento, a vida espiritual, tudo precisa ter um crescimento. Porque quando você se acomoda demais, você estagna, entendeu? Então a gente tenta fazer do máximo pra gente não se conformar com o que a gente tem hoje, com o que a gente vive hoje. Ser um eterno inconformado. Porque a gente precisa entender assim, que a KF hoje, ela tem uma crescente muito grande, de quando abriu até hoje, ela tem uma crescente muito grande, ela alcança muita gente, a KF, sabe? Ela corresponde às expectativas de muitas mulheres, a gente tem essa ideia, essa dimensão, porque a loja é o que é, vende o que vende por causa desse sentimento. Só que a gente também tem que saber dividir a KF, da proprietária Caroline, e a Caroline blogueira, e a Caroline esposa, e a Caroline que tem um ministério, a Caroline que tem uma vida com Deus, que tem uma casa, uma família. E assim, tanto o Bruno também, o Bruno empresa e tal, porque a gente tem que saber dividir na questão assim, hoje a gente vai se dedicar para ver a KF dando um passo a mais. Hoje a gente vai se dedicar para ver a City dando um passo a mais. Só que a gente tem que se dedicar todo santo dia para ver o casamento dando um passo a mais. Certo. E eu acho que é o maior desafio nosso, é a empresa, é o negócio, porque quando se trata de negócio, se trata de uma dor na cabeça, uma pulga atrás da orelha. Pelo amor de Deus. Você entendeu? Mas assim, é fazer o casamento acontecer, é fazer dar certo. E é esse tipo de coisa que são as pequenas coisas, né? Que as pessoas vão lançando, que você não pode deixar isso aí abater você. Isso. Quando você começar o seu negócio, a ideia de quando você começar o seu negócio é saber que, tipo assim, da mesma maneira que tem gente que vai te apoiar, a maioria não vai. Repete que a maioria... Repete essa parte. A maioria não vai. Então é tipo assim, é saber que as pessoas elas não vão vir na sua cara e falar pra você, não, que vai dar tudo errado. É dificilmente alguém se levantar e falar vai dar tudo errado. Mas o desejo, o sentimento, tudo que pode fazer pra não te ajudar... Estender a mão, comprar de você, tipo, te contratar, é outro rolê, né? É, outras ideias. Porque funciona assim, você vai abrir uma loja de roupa. Dificilmente suas amigas, Carol, hoje já não, né? As amigas dela, nossa. Amigas me ajudam muito. Os meus amigos que são amigos em comum dela, eles falam, não, fala pra sua mulher desligar a internet, não postar mais nada. Ele tá falindo eu aqui em casa. Tem uma amiga minha, a Dani, nossa, ela não compra, Lê, com nenhuma outra loja. Ela Legal. só na KF. loja. Sabe? Mas assim, o entendimento é que no começo vai ser difícil, poucas pessoas vão te apoiar. E por que é a importância do casamento? É de saber uma pessoa que conhece você de verdade na íntegra. Sabe o que você realmente quer, qual que é o seu desejo. Porque muitas das vezes você fala, eu vou abrir um negócio.
pensando somente voltado no dinheiro. Esquece. Esquece. Esquece que isso é um termo assim que, tipo, pode ser que dê certo? Pode ser. A vida do empreendedor é um risco, então pode ser que dê certo. Mas também pode ser que seja a pior burrice da sua vida. Você pode ganhar dinheiro, mas você perde o resto. Porque a sua origem é o ganho, é o dinheiro. E você vai perdendo as pequenas coisas, que tipo é o convívio, é as experiências, as expectativas, é as pessoas em si, sabe? Porque a gente tem muita fé dentro do nosso casamento, tem muito Deus dentro do nosso casamento. E eu acredito assim, quando você troca muitos princípios, porque a Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Sim. Então quando você fica muito voltado ao dinheiro, você perde sensibilidade. Você perde esse amor. Aqui no IAC nós defendemos e assim, nos treinamentos nossos, que vocês vão ter o treinamento de empresário, a gente vai no mínimo 2 horas falar sobre uma realidade chamada corpo, alma e espírito. Ou seja, corpo é você cuidar do templo, né? Alimentação, exercício físico. Alma, seus relacionamentos, ambiência, frequência. E a parte espiritual é Deus. Sim. A gente entende que não existe, como você falou, não existe como você ser próspero, e aqui nós não estamos falando só de dinheiro, sim, tá? Ou de dinheiro propriamente dito. Ser próspero, você não trabalhar as 3 áreas. E para vocês ficar muito claro que vocês já têm essa consciência até pelo testemunho que vocês dão, né? E aqui eu gostaria que vocês partilhassem. Como é, empresarialmente falando, né? A importância de Deus na empresa de vocês, vivendo esta graça de estar em Deus. Queria que vocês partilhassem essa experiência, né? Para quem não sabe, o Bruno, a gente já participou em comum lá do grupo Júbilos, né? Então o Brunão foi a primeira pregação dele com a gente lá, e hoje ele tem um ministério na igreja Belém, Assembleia, né? Madureira. Desculpa, a igreja Madureira. E partilha conosco quanto isso é importante na vida, no corpo, na alma, no espírito, como que isso de fato reflete, né, como ter uma vida próspera de fato. E aqui a gente também não está vendendo, você está em Deus, você vai ser próspero, nada disso. Não. A gente está falando que sem Deus você pode até ser próspero, mas essa vai ser sua ruína pensar só no dinheiro. Fala um pouquinho desse contexto pra gente. Cara, pra mim começar a falar sobre isso, eu preciso falar de uma experiência que eu vivi. Eu entrei num condomínio muito conhecido, pode falar condomínio? Pode. Daqui da cidade de Arara, chamado Samanta. Uhum. E eu tava dentro de um condomínio e tinha um rapaz sentado na mesa, sozinho, tomando café da manhã. Ele mais 2 funcionárias dele. E se você olhasse ao redor dele, a casa dele, a estrutura que ele tinha, o carro que tinha na garagem, você falava, cara, esse cara zerou a vida. Esse cara chegou lá. Porque muitas das vezes a nossa mentalidade é quando a gente ganha muito, conquista tudo que a gente quer, a gente chega lá. Isso é feliz. É feliz. E ele sentado na mesa, e eu vi que ele tinha um semblante muito triste. Só que quando você entra pra prestar um serviço, você não pode sair perguntando, você tá triste? Você tá ali pra prestar um serviço. Então, a gente ficou prestando serviço, só que a todo momento eu observava aquele cara. Por isso que entra a sensibilidade do espiritual. Uhum. Pra você entender que, tipo assim, nem todo mundo que sorri tá feliz, sabe? Nem todo mundo que conversa bem realmente tá com a alma em paz, sabe? E aí eu comecei a observar aquele cara e alguma coisa foi me incomodando. E eu falei assim, eu não vou falar com o cara também, na casa do cara, ir lá falar com o cara, né? Aí eu falei, fiquei quieto na minha, continuei fazendo serviço, ele entrou no carro dele, ele saiu e eu fui conversar com uma das empregadas dele. Na verdade, eu fui pedir água e tal, e aí eu fui comentar com ela, conversar com ela, e eu peguei e falei assim pra ela assim, ó, esse rapaz aí, ele é o dono da casa? Ela falou, é o senhor e tal, falou. Aí eu falei assim, ele mora sozinho? Ela falou assim, mora e tal. Aí eu falei, nossa, casa tão grande, ele mora sozinho, vocês moram aqui com ele ou vocês só vêm fazer serviço? Ela falou assim, a moça aqui só vem limpar, eu como sou cozinheira, eu fico aqui durante a semana, final de semana eu vou embora, falou. Aí eu falei, nossa, tal, que legal. Aí eu peguei e eu queria chegar na parte que eu achei que ele era muito triste. Eu falei assim, mas a esposa dele morreu, ele não tem filho. Aí ela olhou pra mim assim, meio que não quis falar. Aí eu falei, não, se você quiser falar, você não fala, pelo amor de Deus, acha que eu tô sendo entrão, né? Porque às vezes eu sou entrão, né, amor? E aí o que acontece? E aí ela meio assim, falei, se eu não quiser falar, não fala, pelo amor de Deus, acha. Aí ela pegou e falou assim, na verdade, ele passou tanto tempo da vida dele, valorizando o negócio dele e tal, que ele deixou a esposa dele de lado. E aí isso foi desgastando, ela acabou terminando com ele, levou os 2 filhos. Hoje os 2 filhos, tem uma moça de 20 e poucos anos, que eu não lembro a idade exata, e um menino de 19 anos, acho. Falou assim, tem 2 filhos e a mulher dele não deixa ele ter acesso aos filhos. E os filhos também não querem ter acesso a ele. Nossa. Falou. Eu falei, cara, por isso que ele é assim, mora aqui sozinho, nesse sentimento de solidão e tal. Ela falou assim, não, ele é solitário. A única pessoa que ele conversa é a gente e os funcionários da empresa. Só que se um dia ele fechar ou mandar alguém embora, ele não tem ninguém pra conversar lá dentro.
Falou, porque as pessoas lá realmente é voltada aos benefícios. Porque se você for pegar uma pessoa CLT, por que ela acorda cedo para trabalhar? Porque ela precisa. Ela precisa do salário. Então a ideia dos funcionários dele era essa. Eles não tinham vínculo de amizade. Eles tinham vínculo de compromisso. Eu tenho um compromisso contigo que você me paga e eu faço o que você me paga. E aí eu via que o semblante dele era muito triste. Eu falei assim, nossa, mas os filhos dele não falam com ele e tal, não sei o que. Ele falou assim, ó, ele pagou a faculdade de medicina da filha dele. Ela se formou. E ela não quer pisar o pé aqui na cidade de Araras para falar com ele. Ela falou. Ela não quer olhar na cara dele. E a moça falou pra mim, eu não sei o que foi que aconteceu, eu não sei o que fiz, o que ele fez. O filho dele mais novo, às vezes até conversa com ele pelo celular. Mas só quando eu preciso de alguma coisa. Falou pra ele. Aí eu falei assim, cara... Aí a gente pega pra comparar a realidade e fala, cara, o cara tem tudo pra ter tudo. E na verdade ele não tem nada. A única coisa que ele tem é o dinheiro. Sim. A maior grandeza que ele tem é o dinheiro. Porque a hora que o dinheiro acabar ele não tem mais nada. Perfeito. O semblante tão triste que ele passava pra mim, que tipo assim, aquilo lá começou a me incomodar a ponto de eu querer ir lá falar com ele. É que ele saiu e não voltou mais. Quando a gente ia embora, ele não tinha voltado mais. Mas assim, eu tive o sentimento que tem gente que é rica só de dinheiro. É só rica de dinheiro. Por isso que muitas das vezes a gente conversa com a Carol e a gente fala assim, pô, nós temos que cuidar do nosso casamento. A gente tem que cuidar da nossa vida com Deus. Só que a gente não pode deixar nosso negócio de lado. Porque todo mundo precisa comer, a gente precisa comprar as coisas, se alimentar, pagar as contas. Então esse é o nosso meio de ganhar dinheiro, né, amor? Só que a gente não pode deixar o coração voltado a isso, sabe? Eu acho que quando você deixa de abraçar alguém, quando você deixa de falar eu te amo, porque a vida é tão rápida, cara. Esse dia atrás eu tava vendo na internet, tava comentando com ela, um jovem de 19 anos, 20 anos. Sim. Acabou de morrer, pô. E a gente tava vendo um vídeo de um monte de gente acelerando a moto lá e tal, no velório e tal. E a Carol falou, nossa, pra que fazer esse barulheiro e tal? Eu falei, pô, às vezes isso aí é a vida que o cara tinha. É o que faz sentido pra ele. É o que faz sentido, é a amizade dele e tal. Às vezes se a gente vai nesse velório, a gente se incomoda com o barulho. Sentimento de velho, que velho não gosta de barulho, né? E nós é bem um velhão, mas Tamo junto então, tudo bem galo, velho. Tudo bem galo. Eu falei, às vezes se a gente tá lá, a gente se incomoda com esse barulho. Pô, mas se ele tivesse vivo e fosse um amigo dele, ele estaria lá acelerando a moto. Sim. Você tá entendendo? Olha é o que faz sentido pra ele. É o que faz sentido. Então, qual que é o primeiro princípio de tudo? Trazer alguma coisa que te faz sentido. E pra gente, o que faz sentido é Deus. Porque eu já cheguei no momento que eu tava depressivo, quem me fez voltar à vida foi Deus. A Carol chegou um momento que estava triste dentro do quarto, chorando, e ninguém sabia, porque quando ela entrava na loja, ela sorria e vendia, e ninguém sabia o que estava acontecendo. E quem que curou ela? Foi Deus. Entendeu? O que é que faz sentido? A pergunta que a gente tem que fazer todo dia é, o porquê a gente acorda? Todo dia. Todo dia. O que é que faz sentido pra gente? E o que faz sentido pra mim é saber que eu tenho uma essência que vem de Deus. Entendeu? É saber que, tipo assim, quando isso tudo acabar, porque eu entendo que eu, que a Carol, que eu sei, todo mundo que tá aqui na Terra, a gente tá de passagem, Sim. a gente é peregrino aqui. Eu entendo que, tipo assim, por mais que a gente conquiste muita coisa, no final dos tempos você é só um andarilho. Sim. Você tá entendendo? É só então, eu entendo assim, um breve instante. Eu entendo que, tipo, quando tudo acabar, que vai acabar. Porque eu acredito na Bíblia e a Bíblia me afirma que tudo vai acabar. A gente vai se encontrar com um Deus. E Face a face. Face a face. E aquelas pessoas que tiveram o coração realmente voltado a Deus, tendo a sensibilidade de amar, de cuidar do próximo, de não deixar, tipo, coisas fazer a sua vida, mas sim você levar a vida, né? Eu acredito que quando tudo isso acabar e a gente puder ter a dádiva de poder se encontrar com Deus, tudo vai fazer tanto sentido, muito sentido. Porque eu não falo questão de igreja não, você pode ir para qualquer igreja, pelo amor de Deus. O Papa Francisco, né? Inclusive a gente está em oração por ele que ele está enfermo. Sim. Ele mesmo disse, né? Na palavra ele como pontífice da Igreja Católica, né? Sim. Ele falou que não é sobre a igreja. Todas as igrejas ela tem único e exclusivamente o foco de levar a salvação, Sim. levar a santidade, levar nós a face com Deus. Esse é a base. Então ele falava num momento de ecumenismo, né? Justamente dizendo as igrejas que proclamam e vivem essa verdade, de fato, são as igrejas que Cristo desejou para a Terra, né? Por isso que ele teve o seu sacrifício. Esse é o propósito. E parabéns pelo testemunho, parabéns aí por partilhar conosco a parte espiritual, que é muito importante e relevante a gente testemunhar isso nesse podcast, e a gente sempre busca falar sobre, quando possível, justamente para trazer esse contexto, né? Que ser como empresário, o foco não é o dinheiro é consequência do quê? Daquilo que se faz com amor, com propósito, na transformação de vida das mulheres, na realização de sonhos de pessoas que estão ali na sua residência, na sua casa, no seu lar, e a BC chega para resolver aquele problema, para continuar aquele imóvel
vivendo o seu propósito, né? Seja para cuidar das pessoas, do negócio, etc e tal. Gente, que incrível. Sucesso mesmo. E a gente vai para um momento que eu gosto muito, que é o momento de vocês falarem como a gente consegue o contato de vocês. Agora é difícil, né? Vai ser difícil. Difícil, né, Bruno? Nossa Senhora. Se você abrir o direct dela, é tanta mensagem. Nossa Senhora, difícil, né? Então, a KF Store e B-City, aí, como que nós contratamos o serviço de vocês? A gente ouviu aqui tudo que a empresa de vocês proporcionam, realizam, como dor, como necessidade, como desejo. Como que nós entramos em contato com vocês? E aonde está localizado? A KF fica localizada na rua Hugo de Campos, Martins, por enquanto. Temos muitos projetos por aí. Precisamos conversar. E eu fico lá, né? E também tem a rede social, né? O Instagram, KF Store, pelo WhatsApp também. E o B-City. O B-City é eu. Se você me achar, você fala. Brincadeira. A maneira de você falar comigo é tentar pelo Instagram e também a gente posta muito o meu número de telefone e tal, nos stories. Pra você ver tanto no meu quanto no meu particular, no dela particular, no da empresa. Porque da empresa você vê muito pouco seguidor, porque começou agora, né? Fica tranquilo. Sabe? Então, assim, precisou querer meu contato, querer procurar alguma coisa assim. A gente sempre tá postando nas páginas do Instagram, tanto no particular quanto nas empresas, sabe? E é isso aí. Muito bom. Se você me achar, achou. Perfeito. E a pergunta que eu não quero calar, né, pra gente encerrar aqui, como está sendo a experiência de ser cliente do IAC e como a Carol já está há um tempo com a gente, vocês estão há um tempo com a gente, como que está sendo essa jornada junto conosco, a experiência com a nossa equipe? Fala um pouquinho pro pessoal de todo esse propósito que vocês estão vivendo aí que pulsa no nosso coração também. É essencial. Eu falo que eu, nessa parte burocrática, eu não tenho conhecimento nenhum, pra falar a verdade. E nem procuro ter, porque não é minha área. E assim, vocês me ajudam demais, até em coisas que não é obrigação de vocês. Impressora, etiqueta, sistema, assim, que não tem a ver com a área, né? E vocês estão lá de prontidão pra ajudar. E eu falo que sozinho a gente não cresce. Não cresce tanto. A gente vai até um ponto, mas depois você tem que ter pessoas que você confia pra trabalhar. E o IAC é fundamental para o crescimento da KF, sem sombra de dúvidas nenhuma. A equipe inteira, de parabéns, todos muito prestativo, tá ali para ajudar, me manda mensagem, às vezes eu esqueci de mandar o faturamento do mês, vai lá, me cobra. Então, assim, equipe sensacional, o trabalho excelente, os treinamentos também que abrem muito a nossa mente, né? Consegue ajudar a gente a visualizar o nosso negócio muito maior. Então é sensacional. Eu indico de olhos fechados para todo mundo que me pergunta também, porque é fundamental você ter alguém que sabe trabalhar e que tem responsabilidade e compromisso com a sua empresa também. E o melhor, que sonha junto com você, que quer ver seu negócio crescer. Então eu indico de olhos fechados. Muito bem, quero estender esse agradecimento da minha equipe, coisa linda! Parabéns pra eles! Muito bom, gente. E para finalizar, né, nosso tempo aqui já ruge, que o Brunão tem que ir também. E a Carol, queria agradecer vocês, né, parabenizar pelo testemunho, pelo podcast incrível que vocês tiveram. Gente, a Carol... Vamos falar. A Carol postergou 2 vezes o podcast. Né? E aqui, ó. Coloca aqui embaixo o que vocês acharam, né, do podcast da Carol, do Brunão aqui, né, da KF Store, do B-City, como que foi essa experiência de conhecê-los mais de perto, as empresas, tá? Para impulsionar ainda mais aí esse podcast ecoar e alcançar mais corações, tá bom? Gratidão, Deus abençoe o casamento, o matrimônio de vocês, pelo testemunho, vocês com certeza já são pessoas muito próximas e vão ser ainda mais. Amém. E estamos aqui juntos para viver esse sonho junto com vocês e tá aí nessa jornada. Afinal, o Bruno daqui a pouco vai ver uma demanda aqui urgente, nossa, tá bom? Então, Deus abençoe vocês muito, de coração mesmo, tá bom? Obrigada. E para finalizar, olhando para a câmera central, o nome do podcast é Pod Contabilização. Contabilização. Isso, e aí a filosofia se você pode contabilizar, ou seja, sonhar, visualizar, né, ver que você é capaz e pode realizar com a sua ação. Né? Então a gente vai finalizar com Pod Contabilização, jogando como vitória, como graça, como realmente gratidão a tudo que tem vivenciado no nosso negócio. Beleza? Muita gratidão a todos vocês e Pod Contabilização!